Clubes náuticos de Porto Alegre. Infelizmente, o que restou deles? As casas do Guaí. Chegamos aqui na garagem de embarcações do Grêmio Náutico União. Vamos! Vai! Praticamente 60. Bota pra pesquisar! Completamente destruídos. Ah, mano! Bem acima desse Tanto o mais! tamanho do prejuízo. A marca na parede é uma cicatriz. Bota pra pesquisar. Fundada em 1888. Ah, mano! Sempre que eu tô gravando no podcast. É muito doloroso, assim mesmo. Toda a família, assim, família com criança, recém-nascido, criança que nem sabe como tá passando, na verdade. O Pedro já tinha sido resgatado de casa nas cheias de novembro do ano passado. Sabe o que? Lascado. Ilhado. Ele era morador das ilhas, em Porto Alegre, que ficam à beira do Guaí. Perdemos fogão, geladeira, cama, sofá, essas coisas. Só tem luta, assim, pra conquistar as coisas, sabe o valor que elas têm. Dessa vez o Evaldo foi atingido. Ele precisou resgatar a própria filha, de 6 anos de idade, que vive com a mãe na zona norte da capital. E ela ficou bem nervosa quando a gente não tinha transporte, não tinha como sair. Então fosse de barco, com água na cintura e carregando ela nas costas. E a gente veio pro União, a gente veio pra cá, que era nosso ponto de referência, que já tava todo um ponto para receber da pessoa e doações vindo. E eu pensei, não, o que a gente vai fazer agora? Vamos ajudar como pode. O nosso maior desastre climático tirou vidas, arrancou casas, devastou famílias, mudou o rumo de milhões de pessoas. Maior ou menor, todo mundo tem um problema nessa tragédia. O sonho dos remadores gaúchos Pedro e Evaldo de disputar a primeira Olimpíada ficou em segundo plano. Em meio aos seus gastos, o trabalho voluntário que não para aqui no Grêmio Náutico União. Para eles, o mais urgente agora é ajudar o próprio povo a se reconstruir. E ali no ginásio, escolhi uma roupinha com uma criança de 7 meses, um menino de 7 meses. Então foi algo que me marcou muito, porque, pô, sei lá, você é meu filho, cara. Enquanto carregavam doações, iniciava na Suíça o pré-olímpico de Remo. A última chance da dupla conquistar vaga para os Jogos de Paris. Não dá pra gente deixar tudo que a gente tá vendo aqui e simplesmente ir lá, sabe? A Olimpíada, tudo bem, tem de 4 em 4 anos. Pesou totalmente a decisão. Eu pensei, como é que eu vou sair daqui, deixar minha filha num abrigo? Eu sei que ela tá bem assessorada. Falo sempre do nosso barco é aqui agora. Nosso barco é aqui. E a gente não vai parar enquanto tudo estiver bem. A gente vai contribuir do jeito que a gente puder, dando nossa força, tudo, vai ajudar todo mundo. E a categoria deles, a dama ou esquife, vai ser extinta do programa olímpico depois de Paris. Então seria a última Olimpíada dessa nossa categoria. Mas a gente deu um pouquinho ali, né? Mas, cara, nem se compara com a dor que as pessoas estão sentindo. Gurizada, essa embarcação aí que você disputou o pré-olímpico? Esse é o nosso barco de treino. É o estado que tá. Aí bate, ó. Sempre nessa hora de ver isso aí. Acho que qualquer jogador que olha o barco desse vídeo em competição desse mundo, vê assim, dá uma impressão de qualquer. O coração dos gaúchos foi aquecido por eles. A nobre atitude do Pedro e do Evaldo carrega uma mensagem bem literal. Nessa tragédia coletiva, todos estamos no mesmo barco. É muito triste ver tantas perdas que toda essa devastação no nosso estado causou também para o esporte, mas é absolutamente impactante ver a atitude dos atletas. Pedro e Evaldo são heróis. Guris, grande beijo para vocês. Parabéns, viu? Bom, o Globo Esporte fica por aqui, amanhã a gente está de volta com o Central do Torcedor. Vai mandando a tua mensagem no 993885555. Tchau! Nesta semana, Rosário pode perder Inácio de vez. Jaiane planeja uma volta por cima. Tu vai fazer meu novo retiro. Vida de patroete. De segunda a sábado, depois do Jornal Hoje, cheias de charme.
ex-presidente americano Donald Trump acaba de fazer um novo pronunciamento depois de ser condenado. Ele voltou a atacar o juiz do processo, falou em manipulação e negou o crime. Ontem, os 12 jurados consideraram Trump culpado em 34 acusações de fraude. Aqui no Brasil, a destruição no Rio Grande do Sul. Moradores da Serra Gaúcha se unem para tentar recuperar o turismo. Tratores ajudam a abrir canais para facilitar o escoamento da água no sul do estado. E a destruição em Triunfo, onde as enchentes atingiram 1/3 da cidade. Veja também, dezenas de pessoas morrem em 24 horas na Índia por suspeita de insolação por causa de uma onda de calor. Mais de 3 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração à Receita Federal. E às vésperas da parada LGBT+, organizadores relembram como foi o primeiro evento 27 anos atrás. O Jornal Hoje está começando. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento agora há pouco, um dia depois de ser condenado. Trump foi declarado culpado em 34 acusações sobre fraude. Hoje ele voltou a atacar o juiz do caso, o próprio governo de Joe Biden, que será seu rival nas eleições presidenciais em novembro. O correspondente Ismael Madeira acompanhou a fala de Trump agora há pouco em Nova York e traz os detalhes ao vivo pra gente. Ismael, boa tarde. Boa tarde, Alan. O pronunciamento que aconteceu aqui na Trump Tower, que tem um apartamento em Nova York, teve um tom de discurso eleitoral. O ex-presidente repetiu várias vezes que não houve crime e disse que vai recorrer. Entre os vários pontos que ele falou diretamente aos seus eleitores, ele citou a imigração. Afirmou que pessoas vindas de prisões, hospícios, do mundo todo, estão invadindo os Estados Unidos, mesmo sem apresentar nenhum dado sobre isso. Citou a violência de Nova York, disse que ela está crescendo, vem criando um ambiente de medo, não apresentando dados sobre o que está acontecendo, segundo ele. Atacou Joe Biden, disse que o presidente é cercado por fascistas, o péssimo presidente, e sobre o julgamento, atacou o juiz, Lula Mechan. Disse que o juiz tem conflito de interesses, que o julgamento foi manipulado e uma fraude, mas não citou que o veredito que o condenou foi defendido por 12 jurados que foram escolhidos, inclusive, com a participação do de defesa, doutor. Sobre as acusações de fraude financeira, disse que nunca fez, mas no julgamento foram apresentados documentos, testemunhas que comprovaram o crime. Disse que foi perseguido, que pagou milhares de dólares em multas e que foi ameaçado, inclusive, de prisão. Mas não disse que isso aconteceu porque ele descumpriu a determinação de não intimidar testemunhas. Foi estado cada vez fazendo postagens atacando testemunhas ou pessoas ligadas ao processo. Ele disse também que é perseguido por ser um candidato líder. Aqui agora para as eleições presidenciais deste ano. Se apresentou como um homem que está lutando pela Constituição. E sobre eleições disse o seguinte: nós vamos mostrar a eles que vamos lutar. Alan. Obrigado, Ismael. Então tá aí, né? Depois daquela fala mais curta de ontem, Trump hoje falou bastante, né, sobre essa condenação sem precedentes na história americana. Valeu, Ismael. E o Guga Chakra também está aqui para falar com a gente sobre esse discurso de agora há pouco do Donald Trump. Oi, Guga, o que você destaca para a gente? Boa tarde. Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos. Olha, Alan, foi um discurso mais de campanha. Era esperado que ele atacasse o juiz, que ele atacasse o promotor, naturalmente, que ele se dissesse inocente. Isso é muito comum em depoimentos criminosos que acabaram de ser condenados por um crime. É o caso do Trump. Mas ele também aproveitou para atacar, acima de tudo, os imigrantes. Um ataque muito xenófobo. Uma coisa seria criticar a política imigratória do Biden. Isso é legítimo. É legítimo ele avaliar que a política migratória do Biden esteja indo mal, tenha fracassado. Quanto a isso, não há problema. O que chama atenção é a forma como ele se refere aos imigrantes.
dramático, ele dizendo que a Venezuela está enviando para os Estados Unidos criminosos. Quando ele fala que o Congo está libertando prisioneiros para enviarem para os Estados Unidos. Ou a China mandando um exército para cá. Estão vindo também terroristas em direção aos Estados Unidos. E chama atenção, ele falando ali de um país na Ásia, um país na África, um país na América Latina, que é uma xenofobia com um viés racista do Trump. Mas ele foi bem nessa linha hoje no discurso dele, onde ele também proferiu uma série de falsidades no discurso de campanha eleitoral. Ok, Guga, obrigado. Guga, continua com a gente aí para analisar daqui a pouquinho os efeitos sobre as eleições deste ano. Valeu, Guga, até já. Pois é, o julgamento ontem chegou a um resultado histórico. A decisão do júri foi a pior possível para o ex-presidente Donald Trump. 34 vezes culpado. Em todas as acusações, o júri foi unânime em afirmar que Donald Trump infringiu a lei. É a primeira condenação criminal de um ex-presidente dos Estados Unidos. Trump foi condenado por fraude contábil, ao ocultar o pagamento de $130 mil para comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels, e que foi feito em 2016. Na época, Trump concorria à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. O então advogado de Trump, Michael Cohen, pagou o suborno para comprar o silêncio de Stormy Daniels, que afirmava que teve um caso com Trump. E isso não é crime. O que levou Trump a essa condenação de ontem foi declarar os gastos como honorários ao advogado. O promotor do caso, Alvin Bragg, agradeceu pelo trabalho dos jurados. Eles desempenharam um dever cívico fundamental. Com 12 nova-iorquinos comuns, ouviram 22 testemunhas, revisaram registros de chamadas, mensagens, e-mails, ouviram gravações, revisaram cheques e faturas bancárias. Eles também ouviram trechos de depoimentos de testemunhas. Em vez de usar uma gravação e passar os trechos do testemunho real, duas funcionárias do tribunal leram palavra por palavra, sem nenhum tipo de edição e tentando não passar nenhuma emoção. O exaustivo trabalho levou 6 semanas. Os 2 últimos dias, só na etapa de deliberação, momento em que o júri debate para chegar a uma decisão que tem que ser unânime. Pouco depois de ser condenado, Donald Trump enviou um e-mail aos seus apoiadores, dizendo que foi um julgamento fraudado por um juiz corrupto, apesar da decisão ter partido de um júri popular. Trump afirmou também que o verdadeiro veredito será no dia 5 de novembro, dia das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Nas ruas de Nova York, apoiadores e críticos de Trump se dividem, mas há um certo alívio de ver um ex-presidente sendo julgado como qualquer outro cidadão. Esse nova-iorquino lembrou: espero que as pessoas percebam que a lei deve ser aplicada a todos. Descobriremos quando chegar a fase da sentença o que vai acontecer, mas um ex-presidente deve ser tratado como querido. Teve alguém que acompanhou bem de perto essa história toda. Foi a correspondente Carolina Cimento, da Globo, acompanhou a sentença de Donald Trump ontem dentro do tribunal. Boa tarde, Carol. O que você conta pra gente aí sobre o que você viu durante essas longas horas de julgamento? Boa tarde. Boa tarde, Alain. Boa tarde a todos. Olha, Alain, foi um grande esforço de equipe, porque a fila para entrar no tribunal começou a se formar antes da meia-noite do dia anterior. E a gente não sabia que esse seria o dia mais decisivo desse longo julgamento. No final das contas, eu fiquei lá dentro do tribunal mais de 9 horas, e assim como o próprio Donald Trump, foi uma surpresa, deu um susto quando o juiz reabriu a sessão e anunciou que o júri tinha chegado a um veredito. Antes disso, Donald Trump estava rindo tranquilamente, conversando com o advogado dele. Quando o juiz pronunciou a palavra veredito, ele ficou sério, cruzou os braços e não pronunciou mais nenhuma palavra. Donald Trump, dentro do tribunal, ouviu a palavra culpado pelo menos 34 vezes para cada uma das acusações. Acusação 1, culpado. 2, culpado. 3, culpado. O advogado dele tinha a mão na cabeça, num sinal de estar bastante decepcionado. Na saída, Donald Trump culpou pela decisão do juiz, que chamou de corrupto, e também o presidente Joe Biden. Mas, de fato, ele foi condenado por um júri de 12 nova-iorquinos. Alan. Aí o relato precioso da Carolina Cimento, que acompanhou lá de perto, né, e foi publicando reportagens a todo momento ao vivo de televisão. Parabéns pelo trabalho, Carol, e para toda a equipe de Nova York.
Donald Trump é o candidato do Partido Republicano e vai enfrentar Joe Biden nas eleições de novembro. A gente vai ver agora aqui no telão como os calendários das eleições e também o julgamento do Trump se entrelaçam. Olha só, no dia 30 de maio, ontem, ele foi condenado pelo júri popular nessas 34 acusações de fraude. Aí, em 27 de junho, vai ter o primeiro debate presidencial mês que vem. No mês seguinte, dia 11 de julho, o juiz vai ler a sentença da condenação de Donald Trump. E entre os dias 15 e 18 de julho, acontece a Convenção Republicana, a Convenção Nacional, onde Trump será anunciado oficialmente como candidato do partido à presidência dos Estados Unidos. Na reportagem do Felipe Santana, a gente vê agora a repercussão da condenação de Trump e os próximos passos dos processos contra ele. O jornal que chegou às bancas hoje nasceu histórico. Diz apenas culpado. Foi a manchete principal da imprensa mundial, mas governos do mundo todo estão exercendo cautela. A maioria preferiu não comentar. Uma exceção foi o governo russo. O Kremlin afirmou que o veredito mostra que todos os meios, legais e ilegais, estão sendo usados nos Estados Unidos na caça aos rivais políticos. Donald Trump se aproximou da Rússia e de Vladimir Putin durante seu governo. A equipe de campanha do presidente Joe Biden publicou um comunicado dizendo que o que vimos é que ninguém está acima da lei, mas que é apenas uma maneira de afastar Donald Trump da presidência dos Estados Unidos, votando no dia 5 de novembro, que é a data das eleições presidenciais americanas. Eles dizem isso porque a lei americana não impede que um condenado, mesmo preso, seja presidente. Simplesmente não está previsto em lei. Apesar de ontem o júri ter declarado culpado, quem dá a sentença é o juiz Juan Merchan. A audiência para isso foi marcada para o dia 11 de julho, logo antes da convenção republicana, em que o partido vai anunciá-lo oficialmente como candidato. Mas a defesa de Trump ainda tem 2 semanas para entrar com recursos. A pena máxima prevista em lei é de 4 anos para cada acusação, mas há poucas chances de Donald Trump ser preso. É sua primeira condenação criminal e ele tem 77 anos de idade, o que pesa na hora da decisão do juiz. Ele pode ter que pagar uma multa ou pegar liberdade condicional. Se fosse preso, Donald Trump precisaria de um grande aparato do serviço secreto americano dentro da cadeia. Esse foi só o primeiro processo criminal enfrentado por Trump. Há outros 3 correndo na justiça. O primeiro é sobre os documentos secretos do governo americano que ele guardava em sua casa na Flórida. O segundo é sobre a tentativa de interferência nas eleições presidenciais de 2020 no estado da Geórgia, em que teria pressionado autoridades locais para fraudar a contagem dos votos. O terceiro é sobre ele incitar apoiadores a invadirem o Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Esses processos correm lentos na justiça. O julgamento não deve vir até as eleições de novembro. Ontem, na hora do veredito, os fotógrafos não puderam capturar o momento. Eles não podiam sequer entrar aqui na sala. Mas a gente conversou com uma pessoa cuja função era exatamente reproduzir o momento histórico. Jane Rosenberg fez essa ilustração. Ela conta que Donald Trump estava sério e na hora que ouviu a palavra culpado, baixou a cabeça e a balançou em sinal de não. Jane é ilustradora criminal há 44 anos. Foi contratada por grandes veículos para desenhar o julgamento. Uma repórter munida de giz de cera. Quando perguntamos qual o momento mais emocionante, ela disse: foi o final. Porque acabou e agora eu preciso de férias. O Partido Republicano já mostrou que está unido em torno da candidatura de Donald Trump. Quem explica para a gente os efeitos dessa condenação na campanha eleitoral desse ano é o Lugar Chávez, candidato aqui. Fala, Lugar. Olha, o New York Times, a gente até viu aí numa das imagens da edição impressa, está aqui também na minha mão, eles, em determinado trecho, eles falam algo que é muito interessante para entender o Trump, que nada impede que um criminoso ocupe a Casa Branca.
e que os seguidores do Trump veem mais que um homem, veem o Trump como um movimento. E quanto mais tumulto jurídico, problemas o Trump tem, mais eles idolatram a figura do Donald Trump. Então, num certo sentido, ele acaba se fortalecendo, como quando ele se tornou réu. Pelo menos essa base trumpista, e mesmo no Partido Republicano. A gente já vê o presidente da Câmara, que é republicano, Michael Johnson, defendendo Trump. A gente tem senadores, como Marco Rubio, o Ted Cruz, mesmo senadores moderados, como a Susan Collins, saindo em defesa do Trump. A narrativa de perseguição ao Donald Trump tem prevalecido, desde que elege algo bem anterior a isso, mas ele conseguiu manter, mesmo depois de ser condenado, a gente está vendo imagens do Marco Rubio agora, mesmo depois de ter sido condenado por um tribunal do júri. Ele não foi condenado por um juiz, ele não foi condenado por um promotor, ele foi condenado por 12 jurados cidadãos de Nova York. Alan. Então, segundo esses analistas, né, Driga, foi até bom para o Trump eleitoralmente, esse tipo de correlação, obviamente, que ele vai explorar isso, né? Até porque o presidente Joe Biden, por enquanto, preferiu deixar o jogo justamente para a eleição não comentar diretamente esse resultado da condenação. Obrigado, Luga. Abraço, bom trabalho para aí para você. E agora a gente vai para Porto Alegre para atualizar a situação da tragédia no Rio Grande do Sul. Na capital, na região metropolitana, mais um dia de sol, que é boa notícia, né, para quem está fazendo aí atividade de limpeza, participando aí dessa tentativa de reconstrução. A repórter Mari Silva está no Globocop, sobrevoou agora a zona norte da cidade. Oi, Mari, boa tarde. Oi, Alan, boa tarde a todos. A gente está sobrevoando nesse momento o bairro Navegantes. Comigo, o comandante Pedro Tonina, cinegrafista Amadeu Oliveira, que vai mostrar um pouco melhor agora o que a gente está vendo aqui de cima. Ainda muitas montanhas de entulhos são de descarte da enchente. Esse bairro foi um dos mais atingidos pela cheia do Guaíba desde o começo do mês de março. Tem um caminhão que está saindo lotado agora de entulhos que os moradores têm colocado em frente às casas, como a gente tem visto ao longo dos dias.